Como sair do zero e dominar o DSM em 3 etapas. Me chamo Marco Araújo, sou médico e fique no vídeo até o final, que eu tenho certeza que esses conceitos apresentados vão te orientar muito no teu estudo e aplicação do DSM. Muito bem, então vamos conversar agora. Como a gente sai do zero, de um nível iniciante, né, até que a gente consiga dominar o DSM. E quando eu falo dominar, eu falo ter a ciência, ter a segurança, perder aquele medo na sua aplicação, saber como utilizá-lo da forma correta. Ou seja, como você sair de um nível iniciante até a aplicação prática no teu dia a dia. Como a gente pode fazer isso? De uma maneira sem precisar decorar o DSM. Então vamos lá. Quando eu estou falando da do DSM, primeiro eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você costuma estudar o DSM? Então, como é que você tem feito ultimamente? Seja você um estudante da área da saúde, seja você um profissional, um psicólogo, um médico ou outro profissional da saúde que faça uso, né, de para pesquisa no DSM, como você tem feito isso, né? E principalmente para quem é profissional da saúde mental, como você tem feito esses, essas avaliações. Então, é importante que você tenha isso em mente. Por quê? Além disso, você entende na hora do estudo e não lembra durante o atendimento? Porque isso é muito comum, né? Ah, quando eu estou lá olhando as mais de 1000 páginas do DSM e eu consigo, ah, pesquisar um transtorno específico. Aí eu estou lá estudando sobre ansiedade, estou estudando sobre esquizofrenia, estou estudando sobre transtornos dissociativos, estou estudando sobre transtornos da personalidade esquizotípica, né? Quando você está lendo ali os critérios, você até entende. Tudo bem, entender é uma coisa, mas você consegue evocar, né, esse conceito para aplicação no teu dia a dia, então como tem sido isso, né? E eu trago essas discussões porque muitas vezes você está aí, você está estudando, né? Você faz as suas primeiras leituras e você vê que é complicado, né? Eita, tá difícil de entender. E aí o que é que você faz? Ah, eu vou ler mais. Então, você coloca mais livros e começa a ler. Só que você está lendo mais na função de decorar conceitos na faculdade, né? A gente tem muito isso, de quando o professor está falando, né? Tem muitos professores, né? Não são todos, obviamente, mas uma boa parte fica lendo, né? Slides, e a gente fica naquilo de tentar memorizar. E a gente acaba replicando isso, né? Não existem culpados, isso é a metodologia no geral que acaba trazendo essas questões. E aí você faz ali na tua prova, porque você está estudando sobre transtornos depressivos. Aí você sabe que na sua prova vai cair transtornos depressivos. Então, quando você faz a avaliação do teu paciente, né, fica muito fácil você pensar na possibilidade de um quadro depressivo, né? Então, a gente tem que ter em mente que na vida real, né, nos atendimentos aos nossos pacientes, isso não é tão claro, né? E aí você, não, tudo bem, é porque eu estou estudando pouco. E aí você vai e pega mais livros, você vai para a questão dos artigos na internet, né? E você começa a trazer mais informações. Só que isso deixa você cansado, né? Você acaba perdendo tempo vendo muitos conceitos onde você não sabe, peraí, o que é que eu vou aplicar? Como eu vou estar fazendo para estar aplicando esses conceitos na minha prática clínica? Quando eu estou lendo em casa sozinho, eu até entendo todos os conceitos, eu vejo todos os critérios do DSM, ótimo. Mas quando chega na clínica, você fica com muitas dúvidas e fica com dificuldade de estar direcionando o teu pensamento. Então,
do zero, como a gente pode dominar o DSM? Você tem 3 etapas a seguir. A primeira etapa é construir uma base sólida, certo? Ou seja, é importante que você tenha ciência do que você precisa para utilizar o DSM. O DSM ele é um manual que pressupõe que você tenha um treinamento prévio. É um manual que pressupõe que você consiga ah, ter familiaridade e fluência nos conceitos básicos de avaliação psicopatológica, da entrevista clínica, né, de diagnósticos diferenciais, dos conceitos principais de como tudo isso funciona, né? Você tem que saber definir um transtorno mental antes mesmo de chegar no DSM, certo? Então isso é fundamental. Tudo bem, então como é que está a tua base, né? O que é que você tem? As funções psíquicas, né? Desde as elementares às compostas, como você lida? Ah, eu até entendo, mas você consegue avaliar na prática clínica como tem sido a tua avaliação nesse sentido, certo? Então aqui a gente está falando da base. Sem a base você não chega em lugar nenhum. Certo? Então, por exemplo, um hobby que eu tenho é dança, então eu gosto muito de dança de salão, né? Inclusive eu tenho até num destaque do Instagram, né? Que se você quiser você pode me seguir, que é o Dr. Marco Araújo, né? Você pode ir lá, DR Marco Araújo, e em um dos destaques você vai encontrar lá alguns vídeos também eu dançando. Quando a gente vai dançar, né? Eu preciso de uma base. Eu vou dançar forró. Então, eu preciso ter a ciência do que é ritmo, eu preciso pisar no tempo, o que é um contratempo, né? O dois para lá, dois para cá, eu tenho uma estrutura, depois eu posso fazer para frente e para trás. Então, esses conceitos, agora eu posso abrir, né? Para fazer uma figura, um giro. Então, quando eu faço isso, eu vou começando a conectar conceitos, né? A gente tem dentro das funções psíquicas algumas questões que são importantes, né? Nós temos alguns juízos, né, relacionado a conceitos. Então, eu preciso definir, entender conceitos e depois eu vou integrar esses conceitos, certo? Então, a partir daí é onde eu vou conseguir evoluir naquilo que eu me proponho. Ou seja, quando você vai aplicando aqui para o DSM, eu preciso ter uma base, certo? Se eu quero utilizar o DSM, o que é que eu preciso para essa utilização? Como é que eu construo essa base sólida, certo? Então, aqui você tem que saber que precisa construir essa base. Show. Segunda etapa, descomplicar o DSM. O DSM, ele não é para ser decorado, certo? Então, quando a gente utiliza o DSM só lendo os critérios e tentando memorizar esses critérios, quando você junta todos os critérios do DSM, você vai ver mais na frente nessa aula a quantidade de transtornos que nós temos até o momento, certo? Porque a gente sabe que isso, ao longo dos anos, isso pode aumentar, né? Que é a tendência que vem acontecendo desde a evolução do DSM. E uma terceira etapa, né, muito importante, é definir um passo a passo em todos os atendimentos. É muito importante que você tenha uma estruturação. Espera aí, como é que eu vou fazer a minha avaliação? Eu não posso, o paciente A chega para mim, eu faço uma avaliação de um jeito. Aí vem um paciente B, eu já faço uma avaliação de outro jeito. Aí vem um paciente C, eu já estou olhando outra coisa. Então, é importante que eu tenha algo estruturado. É importante que eu tenha um padrão para a coleta de informações. Então, se você não sabe como funciona a questão de dados, o que são dados em saúde mental, o que são dados no processo diagnóstico, eu tenho um vídeo no canal sobre isso, certo? Então, você pode estar pesquisando
essa aula, né, sobre dados, que você vai entender direitinho essa questão e sua importância. O que são dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, que isso pode te ajudar. Então, a primeira etapa, eu tenho que ter base para poder utilizar o DSM, certo? Não é só ler. O DSM ele é uma ferramenta magnífica, é uma ferramenta riquíssima, onde vários profissionais, vários grupos de pesquisadores se unem regularmente, né, vêm se reunindo, vêm estudando e aprimorando o DSM. Né? Ou seja, nós temos várias visões, nós já temos uma atuação interdisciplinar no processo de atualização do DSM. Mas para a gente utilizar essa ferramenta, a gente precisa da base. E eu não posso fazer uma avaliação, ou seja, a aplicação dessa base de conceitos, a utilização do manual do DSM de uma maneira diferente para cada atendimento que você faz, certo? Então, essas três etapas, elas são essenciais no teu processo de cuidado. E aqui eu trago um plus, né, para você, que essa terceira etapa eu tenho o meu próprio método, né, que eu chamo de método DMA, que é o diagnóstico ágil, diagnóstico médico ágil. E o que é que a gente tem nesse método é justamente o meu passo a passo. É um método validado, é um método que eu faço na minha prática clínica, né, já há alguns anos atuando na saúde mental. E eu tenho dentro do meu curso, né, que você está vendo aqui, o DSM Diagnóstico Ágil, certo? Que você tem já disponível na Hotmart. Então, se você quiser saber mais, você pode entrar. Eu tenho toda a ementa do curso. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a ementa, aula por aula, o que é abordado. Então, você pode ver que é um conteúdo bem completo e ele ainda está em expansão, né? Então, tudo que tiver de atualização, você vai poder se atualizar, você vai poder ter acesso também. São, né, uma assinatura anual durante um ano, você tem acesso a todo esse conteúdo, certo? E dentro do curso, eu trago toda essa base que você precisa. Eu descomplico todo o DSM para sua utilização e eu trago um passo a passo, um método para aplicação, para o teu dia a dia, para um atendimento em saúde mental mais efetivo, tanto para levantamento diagnóstico, como para discussão de casos clínicos, supervisão clínica, encaminhamentos, emissão de documentos. Então, você vai fazer um encaminhamento, um atestado, um laudo, um relatório que envolva os processos diagnósticos em saúde mental, seja você um médico, seja você um psicólogo, você tem toda essa estrutura dentro do curso. E para a gente ampliar ainda mais essa visão, eu trago aqui esse trabalho que é o Improving Diagnosis in Healthcare. O que é esse improving, né? Improve é melhorar. Então, melhorando o diagnóstico, que é o processo diagnóstico nos cuidados em saúde, né? E dentro desse trabalho, eu acho muito interessante o processo diagnóstico que ele traz, né? E eu estou aqui citando aqui para você entender a complexidade que é, mas que a gente pode desmembrar nessas três etapas de estudo para que você consiga aplicar. Então, olha só como começa. Vamos aqui. Patient experiences a health problem. Então, o paciente experiencia um problema de saúde, certo? Então, primeiro o paciente começa a ter os sintomas, ele começa a experienciar, a vivenciar esse processo de adoecimento. Patient engages with healthcare system. Então, como ele entra, né, ele se engaja dentro desse processo do sistema de saúde. E aí vem um ciclo, né, muito bonito dentro do bonito em relação a essa avaliação, a essa estruturação, que isso aqui você também encontra no meu curso. Information gathering. Então, você lembra, né, do inglês de together, né? Então, esse gather. Então, aqui a informação é você juntar informações, ou seja, é o processo de coleta. Então, você vai
coletar informações, você vai colher informações. Por quê? Informações são dados. Então, eu tenho uma aula sobre dados, dados estruturados, que você não pode sair colhendo dados de todo jeito. Por quê? Existe uma fase que é a fase de Information Integration and Interpretation. Então, aqui você tem integração e interpretação, né? Vão desculpando aí qualquer coisa no inglês. Então, você tem que integrar os dados e você tem que interpretar. Ou seja, eu estou colhendo informações. Eu não posso ficar, peraí, eu pego informações de um lado, pego informações do outro, mas eu consigo conectar essas informações, porque senão elas ficam soltas. Se você passar uma hora de atendimento com o teu paciente sem ter uma estruturação, você vai acabar perdendo, né? Então você vai acabar se perdendo nesse conteúdo, você vai acabar se perdendo no teu trabalho. Então é muito importante que a gente tenha essa avaliação, essa integração, né, dentro do processo. E o trabalho diagnóstico, certo? Então, aqui é onde a gente vai ter. Depois eu posso fazer um vídeo só comentando melhor sobre esse processo. E aí a comunicação do diagnóstico, o tratamento, quando você faz o tratamento, né, o caminho planejado, o plano terapêutico, que é baseado no diagnóstico, e aí eu volto para esse ciclo, certo? Ou seja, para eu colher informações, eu preciso de uma base sólida. Depois que eu tenho essa base sólida, que eu vou integrar e interpretar, aí eu vou ter que usar o DSM. Então, o DSM ele vai me ajudar, é uma ferramenta poderosíssima dentro do nosso processo de cuidado. E terminado, eu vou usar um passo a passo. Então, aqui você pode utilizar o meu método, certo? O método DMA. Ah, eu posso fazer sem um método? Pode, certo? Mas você vai acabar tendo informações mais desestruturadas, você vai perder tempo, você pode até chegar no diagnóstico, mas a que custo, né? Aumenta a probabilidade de erros diagnósticos. Quando a gente tem um passo a passo, quando você repete, quando você estrutura a tua avaliação, você vai ganhando fluência em cada etapa, você consegue encurtar o processo de atendimento, focar, sobrou mais tempo para eu orientar, trabalhar vínculo, explicar os planos terapêuticos, ver como é que está a evolução, fazer revisão diagnóstica, fazer interconsulta. Então, você pode discutir casos, atender em conjunto com outros profissionais e os outcomes. Então, a gente vai ter os desfechos, né, que vai de acordo que ele traz aqui aprendendo dos erros diagnósticos, certo? Então, esses erros de proximidade, acurácia, então o tempo, né, relacionado ao diagnóstico, então, tudo isso são coisas que são importantes dentro do processo. Então, é muito importante que você esteja ciente desse processo, que ele é um processo bem amplo, né? E como está seu processo diagnóstico em saúde mental? Então, agora eu gostaria que você refletisse, certo? Então, como você está fazendo? Você tem uma base bem estruturada? Como está a tua avaliação psicopatológica, a entrevista, a clínica em saúde mental? Como é que está se dando o teu processo, né, diagnóstico, como você foi ensinado na faculdade a estudar, né? Porque a gente sabe que tem essa dificuldade que, na verdade, ela vem de muito tempo. Eu também, as minhas aulas em saúde mental, que foram, eu não lembro exatamente, mas já tem um tempo, já tem aí mais de 12 anos que eu tive as aulas na faculdade da parte de saúde mental e era muito questão de slides, de leitura, sem muita aplicação prática. Isso acaba trazendo mal-estar dentro do processo diagnóstico, do processo de uso do manual, que é um manual tão rico como a gente tem o DSM. E como eu falei para você no início da aula, aqui você tem só esses diagnósticos nosológicos no DSM. Então eu coloquei, você pode até pausar e você pode fazer uma leitura
Aí você vai ver o tanto de coisa que tem no DSM. Se você não tiver um passo a passo, se você não tiver uma estruturação, vai ficar muito difícil você fazer um atendimento de qualidade, ganhar tempo, conseguir direcionar melhor o teu diagnóstico. Do jeito que você está fazendo hoje, eu consigo trabalhar, eu consigo seguir com os meus atendimentos, tudo bem. Né? Você pode ser um ótimo profissional, mas é importante que a gente tenha a humildade de perceber que todos nós podemos melhorar. Né? Eu estou aqui estudando, também fortalecendo e melhorando o meu atendimento. A cada dia eu procuro ter um atendimento melhor para tanto valorizar o meu trabalho, conseguir ter mais tempo de qualidade, conseguir dar um cuidado mais adequado ao meu paciente, ter mais a qualidade também na minha escrita relacionada a fazer os encaminhamentos, os relatórios, os documentos, a proximidade com outros profissionais, a abertura, a exposição e a discussão com outros profissionais, você dizer, não, realmente eu não sei, né? Você poderia me ajudar nesse sentido? Então é sempre importante essa atuação interdisciplinar, certo? Não existe quem sabe mais, existem saberes diferentes. E se eu puder aqui contribuir com a tua prática clínica, eu ficarei imensamente feliz, certo? Então você tem todos esses diagnósticos. E aí, eu dentro do curso eu mostro a você como a gente consegue, né? Como eu consegui pegar todos esses diagnósticos e simplificar na matriz DMA, certo? Então, aqui no canal eu tenho um vídeo exclusivo da matriz DMA, onde você vai entender o passo a passo que eu trilhei para criar essa matriz e como ela vai te ajudar imensamente no teu processo de atendimento. Como a gente pega o DSM e simplifica ele em uma única imagem. Mais de 1000 páginas, uma única imagem. Então, como a gente faz isso? Então, eu te convido a conhecer mais sobre o meu curso, certo? Então, eu tenho o curso DSM, Diagnóstico Ágil, e aqui está a ementa do curso. Né? Eu não vou me ater muito à ementa, porque eu tenho vídeos específicos no canal sobre a ementa do curso, então você pode até pausar aqui, você pode dar uma olhada, você vai ver que dentro do curso DSM Diagnóstico Ágil, que é onde tem tudo isso que eu já falei para você, eu vou reforçar aqui só um ponto, que eu trago a matriz de DMA. Mas tem um vídeo no YouTube sobre a matriz DMA. Ali é só a estrutura lógica, certo? De como eu criei, compartimentalizei o DSM para facilitar o nosso acesso neural, certo? Mas aqui eu coloco a aplicação, como você vai fazer, como você vai atuar na tua prática, como fazer o diagnóstico diferencial, como utilizar avaliar as comorbidades, como aplicar o método DMA em todos os transtornos mentais elencados no DSM, todos esses que você viu. Você tem uma garantia de 7 dias, onde você pode assistir a todas as aulas, já está tudo disponível, já temos 58 horas de conteúdo gravado original, né, até o momento, sabendo que o curso ele ainda vai ter atualizações, vai ter novos vídeos, eu vou sempre contribuindo para o crescimento da comunidade, para o crescimento dos profissionais, né, que estão dentro do curso, que estão sendo meus alunos, certo? Então, agradeço, né, a você por ter ficado até aqui. Eu espero que essa estruturação do pensamento, essa estruturação do processo diagnóstico seja de valor para a tua prática clínica. E você se interessando em aprofundar mais o conhecimento, entender cada etapa dessa, eu te convido a participar do meu curso. No mais, um abraço e nos vemos nas próximas aulas.